Como o Senhor é bom, Pai. Como somos apaixonados, Pai, pela Tua presença, Senhor. Oh, Pai, nós Te amamos, Senhor. Reconhecemos a Tua bondade sobre nossas vidas, Pai. Onde nós estaríamos, Senhor? Onde nós estaríamos, Pai, se o Teu Espírito não estivesse conosco, Pai? Nós queremos Te dar graças nesta manhã, Pai. Queremos reconhecer, Senhor, que tudo que o Senhor tem para nossas vidas é bom, Pai. E que somos tão gratos, Pai, por termos a Tua morada dentro de nós, Pai. Somos tão gratos, Pai, porque nada tem nos faltado, Senhor. Somos tão gratos, Pai, porque conseguimos louvar em meio às situações de escassez, Pai. Conseguimos abrir a nossa boca, Pai, e Te engrandecer. Independente, Senhor, do que estamos sentindo, do que estamos vivendo, Pai. Como é bom, Pai, confiar em Ti, de um Deus que não muda, Pai. De um Deus que não tem variação nem sombra de mudança, Senhor. Que o Senhor é fiel naquilo que o Senhor prometeu, Pai. Que possa passar tantos tempos, mas o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas, Pai. Somos tão gratos, Pai. Somos tão gratos, Pai. Aleluia. Você aí de pé, eu queria ler esse salmo com você. Aleluia. Salmos 13, no versículo 5, diz: no tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Irmão, não sei você, mas eu amo esse Deus, irmão. Levanta tuas mãos. Fala com Ele agora, um momento seu com Ele. Ele nos tem feito muito bem. Ele nos tem feito muito bem. Oh, aleluia. 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 Canta isso a Ele, canta isso a Ele. Canta isso pra Ele. Aleluia. Teremos uma manhã poderosa. Obrigado, louvor. Você pode sentar. Irmãos, reconhecer a bondade do Senhor em meio a situações difíceis vai te fazer, irmãos, contemplar Jesus. Amém? Quanto mais a gente, em meio a tempos de pressões, nós reconhecemos que o Senhor é bom, vamos conseguir olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? É através de Jesus que nós vamos desfrutar da bondade de Deus. Quantos sabem que Jesus veio revelar o Pai a nós? Amém? Jesus, Ele veio à terra para revelar um Deus que queria ser Pai. Amém? E a bondade de Deus, irmãos, ela é estabelecida na terra quando nós reconhecemos que essa palavra ela não muda. Amém? Quando nós reconhecemos que essa palavra, independente do que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias de nossas vidas, essa palavra ela é fiel. Ela é digna de inteira aceitação. Amém? Sabe, a gente não pode negociar as coisas do lado de fora em detrimento da palavra. Amém? A gente não pode simplesmente colocar a primazia nas circunstâncias. Amém?
Nós precisamos colocar a primazia da nossa vida na palavra de Deus. Glória a Deus. E eu quero falar um pouco nessa manhã. Eu até fiquei sabendo que o pastor Júnior também, de alguma forma, ele vai pregar muito melhor do que eu, irmãos. Amém? Amém, amém, amém. Mas eu quero falar que nós para recebermos o incomum da parte de Deus, nós precisamos nos livrar de algo. Acabou a série do Libras, amém? Mas o Senhor falou comigo que tem muitas pessoas que estão debaixo de condenação. Amém? Pessoas que estão debaixo de condenação. Irmãos, existe a condenação que impede você de receber a salvação. Amém? Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo ele convença o homem do pecado. Amém? Amém? Mas existe a condenação que impede você de receber aquilo que já está pronto para você. Amém? Então tem pessoas, irmãos, que creram na palavra profética. Quantos estão ainda no ano do incomum? Amém? Amém? Eu vi pessoas que levantaram a mão ainda, que não levantaram. Quantas pessoas ainda estão no ano do incomum? Amém? Irmãos, vai passar o tempo e a tendência é você baixar a guarda. A tendência é nós, não, mas eu acho que foi para o irmão do lado, foi para o meu vizinho, foi para o pastor, foi para a igreja, mas para mim nada aconteceu. Eu quero te dizer, Deus nunca chega atrasado, irmãos. Deus está trabalhando nesse exato momento ao teu favor. Amém? Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém? E a gente precisa entender que o Senhor ele tem várias formas de fazer. Amém? O Senhor ele tem várias formas de fazer, mas eu sei de uma coisa, irmão, no final dá tudo certo. Pode ser que o planejamento que você fez, eu tenho uma convicção no meu coração. Pode ser que esse planejamento que você fez, ele vai acrescentar mais rápido. Pode ser que esse planejamento que você fez, não, vai ser daqui no final do ano. Pode ser que seja nesse mês, irmãos. Aleluia. Pode ser que seja nesse mês. Irmãos, a Bíblia diz que na presença do Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Sabe, não existe tempo para o Espírito Santo atuar. Não existe tempo para o Espírito Santo fazer. Amém? Glória a Deus. E a gente precisa ajustar nosso coração para a gente não ficar debaixo de jugo de escravidão, ficar debaixo de jugo de condenação, enquanto Deus já está preparado para nos dar. Amém? Precisamos receber o dom da justiça de forma plena. O dom da justiça, irmãos, ele nos faz viver a plenitude de Deus. Amém? Porque Deus não se envolve onde há pecado. Amém? Deus não se envolve aonde há transgressão. Por isso que quando Jesus veio, ele veio tirar o pecado. Diga assim, o pecado, ele foi vencido. Amém? Então, quando Deus olha para mim, olha para você, ele nos vê justificado. Por isso que a Bíblia nos chama de justo. Diga assim, eu sou justiça de Deus. Sabe, independente do que você faça, essa sua condição nunca vai mudar. Posso ouvir um amém? Amém. A nossa condição, irmãos, de justiça de Deus não vai variar. Ela vai permanecer, independente do que você faça. Porque Deus, ele não volta atrás. Eu tornei Rodrigo justiça de Deus. Mas Rodrigo não anda à altura da justiça. Então eu vou tirar essa coroa da cabeça dele. Deus não faz isso, irmãos. Deus não volta atrás. Ele não é homem para que imita, nem filho do homem que ele se arrependa. Sabe por que ele não tira mais? Porque ele já te viu lá. Sabe por que ele não tira mais? Porque ele já te viu como uma obra completa. Jesus não veio morrer de novo para mim e para você. O fato da gente errar, amém? Não nos desqualifica, irmãos, da posição que nós temos. Os processos podem demorar um pouco mais. Eu vi um grande homem de Deus falar que a gente pode viver uma vida, irmãos, de santidade sem pecar. Amém? É um alvo. Eu não cheguei lá ainda. Existem coisas na minha vida que estão sendo melhoradas, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando a cada dia, até ser dia perfeito. Amém? Então nós estamos crescendo em Deus, mas o alvo, ele permanece. Santos. Porque nós fomos criados antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis e santos diante de Deus. Então essa condição é o nosso alvo.
É vivermos a plenitude da parte de Deus. Amém? Mas o que a gente precisa entender é que na nossa caminhada, nós não vamos todas as vezes evitar que a gente peque, que a gente erre. Amém? Mas eu quero te dizer que aquele que se arrepende e deixa, encontra misericórdia. Amém? A gente não pode ficar focando, mas eu errei, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Irmão, se a gente pegar esse caminho, amém? A mão de Deus, ela vai ter que ser encolhida. Por que eu digo isso? Porque Deus não vai te dar nada que possa te matar. O pastor Humberto fala sobre isso. Então precisamos de ajustar o nosso coração, amém? Eu estava orando por essa manhã, irmãos, e o Senhor falou comigo que seria uma manhã de grandes encomendas sendo entregues. Amém, amém, amém. O Senhor disse, diga para eles que é uma manhã de encomendas sendo entregues. Manhãs como essa, irmãos, vai acelerar coisas na tua vida. Não dependemos do local onde estamos, mas dependemos de onde somos. Eu vou dizer de novo. Você não depende do Brasil. Você não depende dos Estados Unidos. Você não depende de lugar nenhum. Você tem que ter revelação de onde você é. Você é do céu. Você é do céu. A nossa nação de origem, irmãos, cabe o nosso sustento. Na nossa nação de origem, cabe a sua cura. Na nossa nação de origem, irmãos, cabe a tua prosperidade. Aleluia. Amém? A nossa economia é celestial. A profecia, irmãos, de ontem ou de hoje, vai ser a nossa realidade de amanhã. Quantos sabem disso? Amém? Diga assim, a profecia de hoje é a minha realidade do amanhã. Sabe, quando algo é profetizado sobre nossas vidas, nós precisamos entender que vão existir processos. Amém? E eu creio, irmãos, que se Deus dissesse para a gente o processo, no começo, muitos pulavam fora. Se Deus tivesse dito a Davi como seria o processo do trono dele, ele teria ido embora, irmão. Eu acho, né? Ele não falou não, mas eu acho. Que ele teria desistido. Mas Deus ungiu ele como rei, e nos processos a graça veio sobre ele. Amém? A graça veio sobre ele. E a gente precisa entender que foi lançada uma palavra profética sobre nós, sobre esta igreja. E o que opera nessa igreja opera na sua vida, irmãos. Diga assim, o que opera na visão, opera na minha vida. Diga de novo, o que opera na visão, opera na minha vida. Irmãos, eu vou te dizer, é só um parênteses do Espírito Santo. Se é o ano do incomum, irmão, você vai ter que congregar de forma incomum também. Eu vou dizer de novo, se é o ano do incomum, você vai precisar congregar de forma incomum. Como se congrega de forma incomum, irmãos? Primeiro, não faltando. Não faltando. Segundo, vindo cheio de expectativa. Vindo sem ser com a mão vazia. Amém? Precisamos congregar de uma forma incomum. Porque é aqui, irmãos, que nós vamos ser fortalecidos. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Romanos 15. Oh, aleluia. Romanos capítulo 15, do versículo 13. Aleluia. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Sabe, irmãos, o caminho da nossa crença é um caminho de paz.
O caminho para que a promessa se manifeste na nossa vida é um caminho de paz. Se alguém fica nervoso, porque recebeu uma profecia e não está acontecendo, ficar nervoso, possivelmente você saiu da fé. Amém? Mas quando a gente recebe uma palavra profética, uma profecia, a gente não fica nervoso, porque a gente já recebeu. Quando algo é lançado, a gente já tem que receber. Não é algo que a gente vai receber. Porque primeiro, não é do lado de fora para dentro. Amém? É de dentro para fora. Pastor Humberto fala que nada acontece do lado de fora se não acontecer do lado de dentro. Então precisamos receber do lado de dentro para que do lado de fora as coisas mudem. Amém? A profecia para as nossas vidas, ela é condicionada. Diga assim, ela é condicionada. Depende das nossas atitudes, comprometimento, fé e perseverança. Amém? Quando a palavra é lançada sobre nós, ela não vai acontecer sozinha. Amém? Só porque foi profetizado. Não, vai requerer de mim e de você diligência. Vai requerer de mim e de você perseverança. Vai requerer de mim e de você, amém? Um fogo maior em cima daquilo que a gente recebeu. Por isso que Paulo, ele alerta Timóteo para ele combater o bom combate, firmado nas palavras que ele recebeu, nas profecias que ele recebeu. Amém? E é através desse bom combate, irmãos, que o fogo vai se manter aceso. Não podemos esmurecer, é o ano do incomum. Não podemos baixar a guarda, irmãos. Vai acontecer, diga assim, vai acontecer. Quando a gente entra no bom combate, irmãos, firmado nas palavras que nós recebemos, amém? Nós vamos receber sempre vitória. Quando você não pode entrar para meditar nas promessas de Deus sem saber quem seu pai é. Porque você pode achar que seu pai mudou sobre o plano da sua vida, sobre aquilo que ele lhe prometeu. Mas quando a gente entra para meditar nas profecias, e nós entendemos o caráter da parte de Deus, como Deus é, como Deus trabalha, irmãos, a gente não vai abrir nem para um trem. Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Porque abandonaram o lugar que ela já estava crendo, no começo. Porque quando a palavra vem, a gente dança, pula, mas a gente precisa entender que é através dessa jornada. Diga assim, é uma jornada de perseverança. Amém? E uma das sujeiras que o diabo tenta, irmãos, nessa jornada nossa, nos colocar é condenação. Amém? Uma das coisas que o diabo ele tenta ao longo da jornada do que a gente recebeu por palavra profética e até se cumprir, chama-se condenação. Porque nesse processo, muitas vezes nós vamos errar em algumas coisas. Amém? Nós vamos deixar de fazer algumas coisas que Deus pediu para a gente deixar, para a gente fazer. Amém? Mas eu quero te dizer que Deus continua sendo fiel. Que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. E a gente precisa se livrar dessa condenação. Se livrar da condenação, porque a condenação, ela olha para você. Olha para você mesmo. Não, eu não sou merecedor. Eu não fiz por merecer. Ah, mas o Senhor pediu para eu fazer isso e eu não fiz. Mas o Senhor pediu para eu falar algo e eu não falei. E a tendência é você ficar condenado e esquecer aquilo que Deus te prometeu. E eu quero te dizer, não esqueça o que Deus te prometeu. Amém? Romanos 8, capítulo 1. Romanos capítulo 8, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Aleluia. Então, não existe condenação. Diga assim, o preço foi pago. Sabe, o preço da salvação ele foi pago. Imagina o resto. Se o preço da salvação, que é mais importante na minha vida e na sua, imagina o resto. Pode dólar aumentar, pode inflação aumentar. Amém? Pode desemprego aumentar. Amém? Mas nós seremos preservados. O preço foi pago.
O preço foi pago. Existe uma aliança, irmãos, conosco, através de Jesus Cristo. Amém? A condenação, ela olha para si mesmo, enquanto a justiça olha para a obra de Jesus. Diga assim, a condenação olha para si mesmo, enquanto a justiça olha para Jesus. Romanos 5. Louvado seja o Senhor. Amém? Romanos capítulo 5, no versículo 1. Justificados, pois, mediante temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, diga igualmente acesso, pela fé a esta graça no qual estamos firmados e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, a justiça, irmãos, é algo que se recebe pela fé. Amém? A justiça não é algo que se conquista. Diga isso, a justiça não é algo que se conquista. A justiça, irmãos, é nós recebermos o sacrifício de Jesus. Porque ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E justiça de Deus, irmãos, é nós entendermos que estamos diante de Deus sem culpa. Aleluia. Que entramos na presença de Deus não como vermes, mas como filho. Não entramos como verme, mas entramos como filho de Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas minhas filhas, irmãos, ela quando vem falar comigo, ela pode estar errada do jeito que for. Mas ela não vem se rebaixando, não. Ela pode ter feito besteira, pode estar chorando, mas ela não vem se rebaixando. Ela vai para o pai, porque sabe que no pai, ela vai encontrar algo que vai levantar ela. Porque a disciplina da parte de Deus é para nos levantar. Diga, a disciplina é para nos levantar. Amém? Então, quando minha filha vem para cima de mim, ela vem convicta que vai encontrar algo que vai fazer ela melhorar. Você precisa procurar o seu pai. Quando algo acontece, irmão, nós precisamos procurar o nosso pai. Amém? Precisamos ir para o braço de papai. Diga, eu preciso ir para o braço de papai. Então, a justiça de Deus, irmão, se recebe pela fé. Não há nada que eu ou você possamos fazer para que Deus nos considere justo. Ele já nos considera. Amém? Não há nada que eu e você possamos fazer de melhor. Amém? Embora Deus mereça o nosso melhor. Mas não é isso, amém, que vai atrair a justiça de Deus para a nossa vida. Não é isso que vai fazer com que Deus nos ame mais. Amém? Mas é nós recebermos o que Jesus já fez. Aleluia. Vamos lá, ainda no capítulo 5 de Romanos, vamos lá no versículo 8. Aleluia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Aleluia. Irmãos, quando a gente não valia nada, o Senhor morreu por a gente. Quando a gente não tinha aliança com Deus, Ele morreu por nós. Amém? Porque Deus, Ele sempre acreditou, amém, que Ele poderia nos restaurar. O trabalho de Deus sempre foi construir o processo de restauração. Mas Ele viu que a lei que veio para avultar o pecado, a minha Bíblia diz que a lei veio para avultar o pecado, para mostrar o pecado, amém? Você olhava para a lei, e o que você se contemplava era uma impossibilidade, irmãos, porque todo mundo sabia que era impossível cumprir a lei como toda. Então, por isso que a lei dizia, ó, se você transgredir um, você é culpado de tudo. Amém? Mas Jesus, Ele veio nos substituir, amém? E trazer uma nova vida para mim e para você. Que essa vida se vive, amém? Contemplando o nosso Pai. Porque através da contemplação é que nós vamos ser mudados.
Então, quando nós contemplamos Jesus, contemplamos o que Ele fez, amém? Contemplamos o seu sacrifício, você vai ser mudado. Amém? E precisamos entender que Ele morreu por mim e por você, irmãos, quando a gente não valia nada, quando a gente era pecador, quando a gente não tinha aliança com Ele. Mesmo assim, Ele disse, eu acredito em Rodrigo. Não, eu acredito, Jesus é suficiente para a vida dele. Eu quero te dizer que Jesus é suficiente para você. No versículo 9 diz logo, diga muito mais agora. Diga com mais convicção, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. No versículo 10 diz, porque se nós, quando inimigos, diga minha antiga condição, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, diga muito mais. Muito mais. Irmão, enche a boca, diga muito mais. Falei tão muito aqui que a folha passou. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. No versículo 11 diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? Aleluia. Reconciliados com Deus. Reconciliados com Deus. Diga assim, eu sou merecedor, por causa de Jesus, de toda a herança que me foi confiada. Aleluia. Vamos lá em Romanos 1. Romanos, irmãos, é o livro da justificação. Amém? Se você quiser aprender sobre a justiça de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o seu sangue, você precisa ler Romanos. Porque ele vai falar sobre a nossa antiga natureza, falar sobre a nossa antiga condição e vai nos dar a nossa nova condição. Diga assim, que é muito melhor. Aleluia. Molhou aqui. Romanos 1, no versículo 16. Aleluia. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? É pela fé que nós somos justificados. Amém? É pela fé que nós vamos receber os benefícios da justificação. Sabe, um dos benefícios da justificação, irmão, é ter acesso à presença de Deus. É você ter acesso pleno à presença de Deus. Amém? Um dos benefícios da justificação é você ter acesso à presença de Deus. Outro benefício é você receber aquilo que Deus te prometeu. Amém? Porque a nossa condição, diga assim, a minha condição, imutável. Amém? Então temos acesso à presença de Deus. E entramos nela, irmãos, confiadamente. Diga assim, eu preciso acessar a presença de Deus confiadamente. Irmãos, toda vez que a gente for conversar com o nosso Deus, conversar com o nosso Pai, a gente precisa ter revelação da justiça de Deus. Nós precisamos entrar com essa revelação de sermos justificados, de termos justiça de Deus disponível. Diga assim, eu sou justificado plenamente. Sabe, irmãos, não existe parte de Rodrigo que não foi justificado. Rodrigo não foi comprado 10%, 20%, 30%. Rodrigo foi comprado 100%. E a Bíblia diz que esse preço foi preço de sangue. Amém? E nós estamos nele. Diga assim, eu estou nele. Quantos sabem que Jesus foi justo? E porque estamos nele, nós somos o quê, irmãos? Justos também. Amém? Estamos nele. E tudo que opera hoje na vida de Jesus, amém? Pela sua posição, opera na nossa também. Por que eu digo isso? Porque você até sentado com ele está.
Aleluia. Você está sentado no trono e tudo que opera na vida de Jesus opera na nossa vida. Diga assim: eu nunca mais vou andar quebrado. Eu nunca mais vou andar doente. Precisamos de receber, irmãos. Aleluia. É pela fé, diga, é pela fé que se recebe. Amém? Nesse exato momento, em meio a esse rolo, irmão, que está na tua vida, você está sentado com ele. Eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Amém? Eu quero te dizer que Deus está contigo. Em meio a esse processo, Deus está com você. Aleluia. Diga assim: Deus é meu Pai. Aleluia. Eu digo, irmãos, pode cantar a vitória, que já está feito. Diga, já está feito. Irmãos, vamos lá em Romanos 8. Sabe, esse texto ele podia estar em qualquer lugar na Bíblia, irmãos. Mas aprove a Deus dele estar aqui. Porque ele está inserido no contexto da justificação. Aleluia. Romanos 8, no versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós... Vamos lá, irmãos. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Nenhuma arma forjada, irmão, vai prosperar na tua vida. Nenhum encantamento vai prosperar na tua vida. Eu declaro preservação. Eu não sei para quem é, mas eu declaro que no lugar onde você está, você vai ser preservado. Diga preservação. No versículo 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, diga por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Ele está dentro de um contexto de justificação. Para Deus, irmãos, você é digno de todas as coisas que Ele te prometeu. E Ele faz uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Porventura, aquele que não poupou o seu próprio filho, isso é uma pergunta, irmão, no final. Antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Irmãos, o que é todas as coisas? Deixe de ser tímido, rapaz. Quando você for conversar com seu pai, peça mesmo. Aleluia, peça mesmo. Vou usar minhas filhas de novo. Quando ela vem pedir também, ela vem pedir pouquinho não. Ela só pede muito, irmãos. É Baby Live de R$400. Amém, é viagem para os Estados Unidos. Não é assim que ela pede. Papai, nunca mais a gente foi para Disney. Eu digo, tu tá pensando que é ali em Caruaru, não? Papai, a gente vai em abril. Eu digo, abril de quando? A irmã cheia de fé e o pai tremendo as bases, ó. Amém? É um tal de pedir LOL e pedir não sei o quê. Pense. Mas por quê, irmãos? Porque ela confia na fonte que tem. Qual é a sua fonte? Qual é a sua fonte? Sabe, irmãos, quinta-feira, teve uma ministração do pastor Dinho. Foi poderosa, irmãos. Eu assisti e fui ricamente abençoado. Sobre ele perguntando do que a gente estava cheio. Rapaz, ele usou um exemplo no púlpito, que eu não ia usar aqui, né? Porque o pastor também não estava aqui, eu não podia perguntar a ele.
Mas ele pegou uma vela. Amém? Aí ele até brincou, disse, rapaz, é a primeira vez que você vai ver na igreja Verbo da Vida de Petrolina alguém acender uma vela. E ele colocou a vela assim, e pegou um copo plástico vazio, e pegou o copo plástico vazio e colocou em cima do fogo. Amém? E ele colocou lá em cima do fogo, e o copo, obviamente, o quê? Queimou, com um buracão aqui, né? E ele pegou outro copo, encheu de água, e botou no fogo. E o copo não queimou. Aí você pergunta, por quê? E ele fez uma analogia do que a gente está cheio. Você está cheio do Espírito Santo? E o copo, irmão, só ficou manchadinho, ele passou o dedo e saiu, mas o copo não pegou fogo, porque ele estava cheio. Eu quero te dizer, nesses dias, você vai precisar ficar cheio do Espírito Santo para receber o que Deus tem para você. Vamos precisar, irmão, estar até a tampa. Aleluia! Existe, irmão, um enchimento que vai até a tampa, mas eu vou te dizer, para essa estação você vai precisar transbordar. Vamos precisar transbordar, irmãos. Sabe, o pastor Humberto fala que chapa quente não pousa o quê? Aleluia! Vamos precisar estar transbordando. Sempre abundante, irmãos, transbordando. Diga assim, pegando fogo. Sabe aquela animação do dia 31 para o dia 1? Você precisa manter. Porque ela vai deixar de ser uma animação e vai passar a ser uma revelação. Porque muitas vezes quando algo chega, ela não chega como revelação, ela chega como animação. A gente fica animado, boas notícias. A gente se anima, mas a gente vai precisar ficar orando em outras línguas sobre aquilo que a gente recebeu. E aí ela vai deixar de ser uma informação para passar a ser uma revelação. Irmãos, e eu te dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você precisa ter uma palavra para essa estação. Qual é a palavra que Deus tem para você? Aleluia! Aleluia! Estamos vivendo, irmãos, na temporada do favor de Deus. Jesus inaugurou essa estação, não sou eu que estou dizendo, não. Jesus inaugurou o tempo aceitável, o ano aceitável do Senhor, o ano que Deus ia se mover. E quanto sabe que nós ainda estamos no ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Favor de Deus. Diga, favor de Deus. Receber o que eu não mereço é favor de Deus. Receber o que eu não tenho dinheiro é favor de Deus. Liberar o que eu não posso produzir é favor de Deus. Somos favorecidos o que, irmãos? Para favorecer. O tempo do favor de Deus. E esse tempo, irmão, dos favores de Deus, você vai precisar ter revelação da sua justificação. Porque eu vou te dizer, quando Deus se move, Ele se move de forma abundante. Deus não vem te dar só o que é para você pagar a sua conta, Deus vem te dar para sobrar. Eu vou dizer de novo, tem alguém que está precisando ouvir isso. Deus, quando Ele se move, irmãos, Ele não se move para te dar só o que você precisa. Ele vai se mover para abundar na tua vida. Diga assim, o meu Pai, Ele é grande. Muito grande. Então merecemos. Amém? A Bíblia diz em Romanos lá, nós lemos que nós éramos inimigos de Deus e mesmo assim Ele decidiu morrer por nós. Pense num favor imerecido, irmão. Porque eu não sei você, mas eu não merecia não. Eu não merecia zero. Zero. Pense numa peça boa. Mas mesmo assim ele disse, eu acredito em Rodrigo. Eu vou fazer algo pela vida de Rodrigo que nunca mais ele vai viver essa miséria. Eu vou fazer algo pela vida de Rodrigo que se ele receber, ele vai ver a minha mão se mover sobre ele. Amém?
Diga, o favor de Deus. Uh! Sabe, irmãos, fomos retirados da vergonha. Diga assim, eu fui retirado da vergonha. Sabe, irmão, não repousa sobre mim e sobre você vergonha. Jesus, ele sofreu a vergonha para que a dupla honra viesse para você. O ano do favor de Deus, irmãos, é o ano da manifestação da dupla honra. Diga, dupla honra. Amém? E sabe, vamos lá em Isaías 61. Oh, aleluia, glória. Isaías, capítulo 61. Diga, este é o tempo. Esta é a hora. Amém? No versículo 1 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, diga, está falando comigo, de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. No versículo 4 diz, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis o que, irmãos? Em lugar da afronta, exultareis na vossa. Por isso, na vossa terra, possuireis o quê? Está vendo que Deus não ia te tirar de uma condição de pecado de filho para te dar só o suficiente? Amém? Não é só o suficiente, irmãos. Amplie sua visão, renove a sua mente. Deus tem muito mais para você. Deus tem lugares de honra, irmãos, para nós, para mim e para você. Amém? E tereis perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente, diga fielmente, a sua recompensa. E com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de quê, irmãos? E me envolveu com o manto de quê? Justiça. Aleluia. Diga, manto de justiça. Sobre a minha vida, paira um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias.
Diga assim, preparado para receber. Irmãos, quando a noiva ela já está nesse ponto, ela está preparada para casar. Eu quero te dizer, você está preparado para receber. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Aleluia. Diga assim, uma temporada da dupla honra. A Bíblia diz, irmãos, que a gente, na ardente expectativa, nós não seremos envergonhados. Em quê? Na provisão do Espírito Santo. Eu quero te dizer, irmãos, o Espírito Santo está providenciando coisas para você. Qual a sua expectativa nesse ano de 2019? Você abandonou ou você continua firme? Você continua firme naquilo que Deus te prometeu? Você continua, irmãos, falando? Ou o diabo já conseguiu tapar a nossa boca? Continue falando, irmãos, do que Deus lhe fez, porque eu vou lhe dizer, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Dupla honra, diga dupla honra. Aleluia. Irmãos, a vergonha ela foi tirada da nossa vida. Nunca mais você vai ser envergonhado. Recebe nessa manhã, irmãos, uma dupla honra sobre a tua vida. Dupla honra. Irmãos, eu descobri por revelação que eu não tenho direito de me sentir envergonhado. Eu não tenho direito de me sentir envergonhado, porque o meu pai, amém, mandou Jesus para morrer no meu lugar, irmãos. Ele está pago, a dívida foi paga. O que você hoje tem que receber, irmãos, porque Deus foi com a minha cara e com a tua, é dupla honra. Não vai explicar isso não, mas eu não fiz, mas irmãos, esquece isso. É dupla honra. Dupla honra sobre nós, irmãos. Aquilo que nós fomos envergonhados, nós vamos ter dupla honra. Aquilo que um dia faltou, irmão, vai ser dupla honra na tua vida. Aquilo que não funcionou, vai funcionar, irmãos. E sabe, a dupla honra, ela não vem somente, irmãos, para tapar um buraco. Ela vem para tapar aquele buraco, mas ela vai transbordar em você. A Bíblia diz que Jesus era cheio da graça, irmãos. Cheio da graça. Amém? Ele transbordava em graça, irmãos. Jesus, o que ele conquistou para mim e para você, transborda. Diga assim, vida abundante. Pode ficar de pé, o louvor. Diga, vida abundante. Dupla honra. Dupla honra, irmão, sobre nossas vidas. Eu estou convicto disso. Dupla honra sobre nossas vidas. Dupla honra sobre nossas vidas. Você é digno, irmão. Você é digno. Ouça Deus falar com você nesta manhã. Você é digno de dupla honra. Não importa, irmãos, o que você fez. Não importa o que aconteceu. Não importa a tua falha. Se você está conectado com o Senhor, irmão, e arrependido, a dupla honra está disponível, irmão. Dupla honra, irmãos. Dupla honra. Aleluia.